proposta de emenda à Constituição 171 de 1993 recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no último dia 31 de março. A proposta é polêmica, tem gerado um debate em todo o Brasil. De um lado, há aqueles que defendem que a proposta vai tirar a sensação de impunidade do menor de idade e contribuir para a redução da criminalidade no país. Do outro, existem aqueles que acham que a proposta não é capaz de resolver os problemas da segurança pública. Para conversar sobre esse assunto hoje conosco, temos aqui o deputado federal Laudívio Carvalho e o professor especialista em segurança pública Jorge Tassi. Muito bom dia. Laudívio Carvalho é deputado federal pelo PMDB de Minas, eleito em 2014, é radialista, esteve por 12 anos à frente do programa policial Itatiaia Patrulha, da Rádio Itatiaia, e é favorável à redução da maioridade penal. O professor Jorge Tassi é especialista em segurança pública, professor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas do Centro Universitário UNA, também é professor credenciado da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais e formado pela Academia de Polícia Militar de São Paulo. Eu começo com o deputado Laudívio. Deputado, muito obrigado pela participação. Começo perguntando por que reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso ajudaria a resolver o problema do envolvimento de menores de idade em crimes? Bom, nós temos que dividir a resposta em duas. A primeira delas, que durante os últimos 12 anos apresentando o Itatiaia Patrulha, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa interna nossa lá na rádio. Em cada 10 ocorrências, 8 existiam o envolvimento de menor e de adolescente. Eu deixei de ir para as ruas e passei a ficar apenas no estúdio da rádio. Os meus colegas, a Camila Dias, o Oswaldo, o Renato Rios Neto, enfim, os repórteres de polícia continuaram a fazer o mesmo trabalho que eu e os números permaneceram. A cada 10 ocorrências, 8 existia a participação de pelo menos um menor. Diante disso, eu passei a defender naquele microfone uma mudança no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu entendo que o ECA foi criado para proteger o menor vítima da violência no país. E acabou protegendo, no meu entendimento, o menor que agride a sociedade. Veja bem, se em cada 10 ocorrências existia a presença de menores em 8 delas, no meu entendimento já estava na hora de propor alguma mudança. E eu propunha essa mudança no microfone. Agora, como parlamentar em Brasília, eu fui para a comissão que está discutindo esse assunto. E eu continuo a defender a redução de 18 para 16 anos. Se aquele adolescente, aos 16, pode votar para a presidência da República, ele pode eleger o presidente do país, ele pode registrar um filho em um cartório na esquina da sua casa, ele não pode responder pelos crimes praticados? Por que não? E aí eu comecei a defender outras vertentes desse assunto. Por exemplo, hoje o tempo máximo em que um adolescente fica recolhido ou fica sob a custódia do Estado é de 3 anos. Eu defendo para crimes médios, 6 anos para crimes graves, principalmente aqueles contra a vida, 8 anos de recolhimento para este menor. E estou defendendo mais ainda, já defendi no plenário da Câmara Federal, o maior que for encontrado ao lado deste menor no cometimento do crime, onde haja a participação efetiva dele, comprovadamente que ele responda pela integralidade do crime ali praticado. E a segunda resposta, Jonathan, eu estou até me alongando, eu sei disso, mas a segunda resposta é muito simples. As pessoas pedem isso. Se você começar a combater do pequeno crime, você dificilmente atingirá índices tão alarmantes como estamos vivendo no Brasil hoje, nos crimes violentos. Professor Jorge Tassi, obrigado pela participação. Obrigado. Como que o senhor vê essa questão? O senhor acha que a proposta pode ajudar no problema da segurança pública e é um anseio mesmo da população brasileira? Como o senhor vê isso? Definitivamente é um anseio da população. Isso não é inquestionável. Não há como eu ou qualquer pesquisador entender de forma diferente. Os números dizem que praticamente 85% a 90% da população brasileira entende que essa mudança é necessária. Agora, primeiro, há duas questões importantes que estão além desse processo, que é político. Se a população entende, se a sua população deseja uma mudança nesse processo, então existe uma relação política. E aí o Congresso Nacional é o espaço democrático adequado para que essa discussão seja feita. Então eu acho legítimo que seja realizada essa discussão. Contudo, eu entendo uma coisa
em relação ao problema jurídico de você alterar essa questão da Constituição brasileira. Nós temos um parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição e uma convenção internacional retratando essa relação de que é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental que está sendo discutido, que está sendo alterado. Então, nós fizemos uma opção política em 1988 por uma identidade democrática que precisa ser rediscutida. Eu acho que também é o Congresso Nacional o local específico. E aí destaco que existem outros projetos em pauta que estão demonstrando um certo recrudescimento da sociedade brasileira em razão da sensação de insegurança. Por exemplo, já citamos as tentativas de mudança da própria lei do desarmamento. E, no meu entendimento social, eu também acredito que efetivamente uma lei que venha a criminalizar a conduta de adolescentes de 16 a 18 anos não vai alterar diretamente esse processo, pelo contrário, vai possibilitar um acesso desse adolescente a uma estrutura que é falida, que é arcaica, chamada de exatamente cadeia, de presídio, e nós não temos condição de absorver esse novo pessoal e, mais do que isso, de poder fazer um processo que, na verdade, o nosso deputado é um grande representante de uma demanda que é você ter uma cadeia mais humana, é você ter uma cadeia que possibilite a reinclusão e principalmente a educação do ser humano para que ele possa conviver em sociedade. Nós não temos essa estrutura pronta hoje no nosso Brasil e o adolescente ali, ele vai simplesmente estar numa nova escola de crimes. Professor, fazendo um registro aqui, nós já protocolamos em Brasília, na Câmara Federal, um primeiro projeto que diz o seguinte: todo presídio criado a partir de agora no Brasil, pode ser um presídio federal, como pode ser um presídio estadual, haverá a obrigatoriedade de uma oficina de trabalho. O preso tem que trabalhar. Primeiro, para ocupar o tempo. Segundo, para não ficar tão oneroso para a nação cuidar de um preso no sistema, no nosso sistema. Essa é uma questão. Foi apresentado. O projeto de lei já está lá. Ontem, nós protocolamos um segundo projeto de lei. Todo aquele centro de reeducação, e nós não podemos ser vingadores da sociedade. Nós não podemos, eu não tenho o papel de vingador, eu tenho o papel de legislador, eu tenho o papel de quem está oferecendo àquela casa projetos de lei. E ontem nós protocolamos um novo projeto de lei na Câmara Federal. Todo centro de reeducação criado a partir de agora pelo Estado, pelo município ou pela federação tem que ter um centro de estudo para o menor, tem que ter uma forma do menor ocupar o seu tempo, inclusive trabalhando. Então não é simplesmente retirar o menor que está agredindo a sociedade e confiná-lo em um espaço onde ele terá contato com o maior de idade. Sou contra isso. Nós temos que ter os centros especializados. Essa é a minha defesa. Continuo com o professor. Esse é justamente um dos pontos mais polêmicos da proposta. Ainda não tem essa definição de para onde esses menores de 16 e 17 anos seriam levados. Há quem defenda também que eles possam estar em presídios comuns, como qualquer outro criminoso. O senhor acha que quais seriam as consequências de colocar menores de idade numa penitenciária comum? Isso criaria uma universidade do crime realmente? Jonathan, as pesquisas elas são claras e nesses números eu acredito, né? Nós temos um sistema prisional realmente muito ruim. Aproximadamente 500 mil pessoas estão hoje encarceradas no Brasil. Só no ano passado nós deixamos de efetuar 250 mil prisões porque efetivamente nós não temos estrutura para absorver esses números, ou seja, se a polícia, se o judiciário, se o Ministério Público trabalharem efetivamente buscando a aplicação das penas no Brasil, nós efetivamente vamos travar, nós vamos gerar muito mais problemas porque nós não vamos conseguir absorver exatamente a demanda pela qual nós temos em sociedade. Nós vamos acrescentar agora uma demanda dentro do mesmo aparelho, colocando adolescentes dentro desse sistema. E aí vem a minha grande desconfiança nesse processo, uma desconfiança social e clara. O maior problema do Brasil não é, para mim, a corrupção. Corrupção, para mim, é o segundo grande problema do Brasil, na área de poder público. O maior problema do Brasil é falta de eficiência. As nossas leis, elas não podem ser julgadas pela sociedade como leis ruins, porque, efetivamente, o próprio poder público não as cumpre. E como o poder público não as cumpre, eu tenho muita reticência com relação ao fato de que as leis serão cumpridas. Ou seja,
O parlamentar está desenvolvendo a sua atividade, ele tem o seu limite que é legislativo, ele não é executivo, ele vai cobrar, vai fiscalizar o próprio poder executivo, só que o executivo não necessariamente consegue se desenvolver aquilo que está na lei. Ou seja, há uma ineficácia absoluta no plano normativo brasileiro. As leis são criadas, as leis podem até ser boas, só que elas efetivamente não são aplicadas. São boas no papel. O papel é ótimo. Deputado, Eu temo isso. Entendo. O senhor também não concorda em enviar esses menores de idade para um presídio comum? Não. Claro que não. Eu vou repetir a frase que eu usei ainda há pouco. Nós não podemos ser vingadores. Nós temos que ser legalistas. Claro que a legalidade, muitas vezes, ela ultrapassa, ela extrapola a vontade do povo. O cidadão que é agredido, ele diz, pô, tem que prender, tem que jogar no chão, tem que algemar e tal. Você tem uma legalidade em qualquer ação. Para isso existem as leis, elas têm que ser cumpridas. E o professor muito bem disse, o Brasil tem, eu não sei se excesso de leis, mas tem leis suficientes, mas execuções ineficientes. Totalmente. Esse é o grande problema, Jonathan, que nós enfrentamos no Brasil. E eu não sou vingador. Eu quero deixar isso muito bem claro. Eu quero aquele que cometeu um crime respondendo perante a lei pelo ato cometido. Se o camarada com 18 anos, eu estou dizendo o camarada, porque com 18 anos ele é maior de idade, e a própria lei diz que tem que responder pelo crime, ele tem que responder. Agora, o Brasil é um país muito interessante. Por que um crime... Vamos pegar aqui um homicídio qualificado que dá de 12 a 30 anos, que é aquele que impossibilita a defesa da vítima. Em média, as pessoas que cometem esse tipo de crime são condenadas a 20 anos de reclusão. Por que com 4 anos elas voltam para o convívio social? Voltam para as ruas? Então, penitenciária quer dizer o quê? Local de cumprir penitência. Concorda, professor? Que é local de cumprir penitência? Mas o preso ali ele tem que trabalhar, no meu entendimento. Ele tem que ter os direitos dele respeitados. Agora, ele tem que respeitar o direito do cidadão do lado de fora. Ele não tem que passar o dia inteiro com o celular no pé do ouvido. Ontem nós, inclusive discutimos isso lá no Congresso Nacional. Aumento de pena para o agente ou diretor de presídio que permitir de forma dolosa que aquele equipamento entre na carceragem. Você tem que cercar de todos os cuidados possíveis. Ninguém está querendo confinar ninguém. Mas eu digo o seguinte, a lei tem que ser dura e tem que ser cumprida. Tem que ser dura. Porque senão não adianta. O que é que... Só um instante, Jonathan, só para a gente complementar. Você que está nos assistindo aí, você que é internauta, você para o seu carro em cima do passeio na Praça 7? Você coloca seu carro lá? Claro que não. Você sabe que vem um guarda ali, vai te multar, dói no seu bolso. Então a punição é uma forma, inclusive, de evitar que as coisas aconteçam. Jonathan, sinceramente, eu sou totalmente favorável a uma mudança, mas que venha para o ordenamento infraconstitucional, que nós desenvolvamos exatamente um termo diferenciado em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos de uma reformulação imediata dessa lei, tanto nos aspectos protetivos quanto nos aspectos que hoje não são considerados punitivos, que são socioeducativos, entre aspas, porque, na verdade, os próprios sistemas de acolhimento desse adolescente são péssimos, também são mini presídios hoje. As estruturas de educação, como bem disse o nosso deputado, elas são arcaicas lá, como são arcaicas na própria sociedade. Nós temos níveis de qualidade do ensino que são pífios. Então, é hora, efetivamente, de nós pensarmos uma mudança nesse sentido. É totalmente compreensível que nós temos um jovem hoje, de 16 a 18 anos, que já tem capacidade de discernimento para compreender exatamente a profundidade e a gravidade dessa relação. Só que nós fizemos uma opção política. E essa opção política, ela nos trouxe a um Estado democrático de direito, ou seja, existe uma necessidade de respeito a uma forma de processar as coisas. E nós perdemos muito quando, numa ditadura, nós desrespeitamos absolutamente essa formalidade. Nós simplesmente costuramos a nossa Constituição, na década de 60 e 70, para construir uma sociedade totalmente autoritária. E agora, se nós fizermos novamente com essa Constituição, nós vamos perder efetivamente grandes conquistas que tivemos em mais de 20 anos. Contudo, há necessidade da discussão e principalmente da mudança dessa lei. E isso pode ser feito a partir do processo na legislação ordinária. Então, uma mudança no Código, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a capacidade de propiciar exatamente essas alterações que são pretendidas. Ou seja, eu vou primeiro demonstrar que existe a necessidade de punir também, ou seja, existe uma necessidade de correção do comportamento da pessoa, mas existe também a necessidade de não colocá-la junto com outras pessoas que têm
essa disposição da prática do crime, que já praticaram crimes. Então, eu tenho um adolescente que efetivamente é vocacionado à prática do crime, está direcionado mal para o sistema, infelizmente isso acontece, eu seria hipócrita se eu falasse que não, ele é simplesmente uma pessoa em desenvolvimento. Não, ela é uma pessoa em mau desenvolvimento, só que ela tem que ser trabalhada num espaço próprio. Por quê? Eu ainda sou obrigado, como ser humano e acreditando dentro do sistema, acreditando no ser humano, que nós podemos buscar exatamente a correção dessa pessoa que ainda está em desenvolvimento. Entendo. Deputado, o senhor acha que o atual Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação atual, ela acaba trazendo para esse menor uma sensação de impunidade e agindo também na questão da reincidência? Dados da Secretaria de Estado de Defesa Social mostram que a reincidência entre menores aqui em Minas é de 20%, 20,9%. É um número considerável. O senhor acha que isso tem uma influência? O Jonathan, o adolescente não tem a sensação da impunidade. Isso eu posso te garantir. Ele tem a certeza da impunidade. Assim como o maior de idade no Brasil tem essa mesma certeza. Ele sabe quantas vezes no Itatiaia Patrulha eu ouvi a frase: isso não vai dar nada para mim, cadeia não é eterna não, amanhã eu estou na rua de novo. Ele tem a certeza, e eu também tenho a certeza que nada vai acontecer. Eu volto a repetir, porque alguém condenado a 20 anos de prisão, e aí estou falando do maior, só cumpre 4 nesse país. É a certeza. Ser criminoso no Brasil hoje é a certeza que eu tenho também. Compensa. Compensa, vale a pena. O camarada desvia milhões de reais, milhões em dólares aí, fica um tempinho, daí a pouco ele está na rua de novo e vai usufruir, porque a lei não obriga, por exemplo, quem furta o seu celular na Praça 7 a devolver. Se for encontrado no cometimento do crime e o produto ainda estiver ali, a polícia te devolve, a justiça determina que seja devolvido. Mas se o vagabundo maior de idade revender ou vender o seu produto, ninguém te obriga a receber. Aliás, ninguém obriga aquele que praticou o crime a te devolver. E mais que isso, eu estou propondo no Congresso Nacional, professor, mais um projeto de lei. O crime, o chamado crime de receptação, que é o 180, que não dá nada, absolutamente nada hoje. Estou apresentando lá uma proposta de 3 a 8 anos, porque o crime existe porque há mercado. O furto existe porque há alguém comprando, alguém receptando. Então você tem que cortar as asas do crime. E eu estou em Brasília exatamente para isso, é para cortar as asas do crime. O meu grande objetivo é esse. Aí eu continuo a te responder, continuo a dar a resposta à sua pergunta. É preciso mudar o ECA, porque a sensação não existe. Existe, na verdade, a certeza da impunidade nesse país. E não dá para brincar com isso, não. O senhor acha também que esse sistema atual influencia na reincidência? Como o senhor vê isso? Primeiramente, eu não consigo confiar plenamente nos dados oficiais. Existe, com certeza, uma defasagem em relação a eles, mesmo porque boa parte dos delitos vai cair ou no aspecto do crime que efetivamente não foi apurado, ou seja, eu não sei quem praticou o delito, e a outra vai cair num sistema de subnotificação ou de não notificação, ou seja, o crime não é comunicado. O crime está acontecendo, muitas pessoas que estão na Praça 7, que estão sendo assaltadas e têm seus celulares levados por crianças ou por adultos, tanto faz, efetivamente elas não vão até a polícia porque elas já têm na mente formada a certeza de que nada vai mudar, de que a impunidade é geral e nós não vamos ter nenhuma possibilidade da justiça ser feita. Então, existe, nesse sentido, uma necessidade muito grande, que aí eu concordo plenamente com o deputado, que eu preciso penalizar de uma forma muito mais severa o crime de corrupção de menores, alicerçar também na prática daquele delito que já foi feito, ou seja, que os crimes se somem. Então, a corrupção de menores, a associação desse adulto corrompedor com o adolescente que vai ficar na frente, ou seja, existe uma figura de eminência parda por detrás do delito, e eu posso destacar isso num caso emblemático, que foi o caso da Liana Feuerbach e do Felipe Café, que foram mortos brutalmente e na frente de todo o processo foi colocado um adolescente, o Champinha, né, que está sendo mantido hoje em cativeiro dessa forma, por aquilo que ele é, dentro de um sistema que efetivamente, se fosse aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já estaria na rua há muito tempo. O que nós temos que ter em mente nesse sentido, e acho que de forma muito importante ser discutido na sociedade, é que essa mudança seja feita, mas que principalmente eu busque a responsabilização desse corrompedor.
E dentro do sistema que nós temos hoje, a própria lei, ela é pífia, ela não vai gerar uma grande responsabilização, o crime não leva a essa sensação de punição. E outra coisa, essa figura da eminência parda, o adulto colocando a criança na frente e ele se escudando nesse processo, tem que acabar nesse país. Ou seja, a responsabilização tem que ser unilateral. Deputado, dentro desse debate, muitas estatísticas estão sendo colocadas aí em ambos os lados. Uma delas fala da parte que os crimes cometidos por menores de idade ainda são uma parcela muito pequena do total de crimes. Tem um dado da Unicef que fala até que 0,013% dos adolescentes brasileiros cometeram atos contra a vida, que é um número pequeno. O senhor já comentou dos 80% de jovens participando nas ocorrências com as quais o senhor trabalhou. O senhor acredita que esses crimes de menores de idade ainda são uma parcela muito pequena realmente? Como que o senhor vê isso? Olha, como jornalista que sou, eu vou devolver a pergunta para você. Você que é jornalista, você que está na ponta, você que está na rua, você acredita? É um dado que deixa a gente em dúvida realmente. Você respondeu por mim, Jonathan. Eu quero até aproveitar aqui com um amigo internauta, com a minha amiga que está acompanhando aí, e dizer o seguinte, que o professor está coberto de razão em tudo aquilo que ele colocou. E diante do que eu tenho lido, que eu tenho ouvido, que eu tenho visto por parte dos estudiosos, eu também apresentei um projeto de lei lá em Brasília dizendo o seguinte: todo aquele condenado e transitado em julgado para receber o primeiro benefício, ele tem que ter cumprido 70% da cadeia que foi imposta pela Justiça. Ele tem que, depois disso, para que receba esse primeiro benefício, passar por avaliação do próprio sistema. Um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim, médicos que vão avaliar se ele está apto a voltar à sociedade. Os números me assustam, porque a realidade das ruas mostra que os números são muito maiores que esses dados aí, que o professor mesmo já teve dificuldades enormes ao fazer o seu trabalho lá em São Paulo e fazer aqui em Minas, fazer um trabalho em nível nacional. As dificuldades existem. O professor usou uma palavra muito interessante, subnotificação. Numa ocorrência policial, às vezes uma pessoa morre no local, outras 3 são baleadas, são socorridas e mais 1 ou 2 morrem ali na sequência. Esses números não entram. Então é preciso que um estudo seja feito, uma verdadeira radiografia da violência no Brasil seja feita. Deputado, tem um outro dado também da Unicef que mostra que os homicídios, eles já representam 36,5% das causas de morte por fatores externos de adolescentes. 36,5% na população, de uma maneira geral, os homicídios representam 4,8% das causas de morte. É um estudo que a Unicef divulgou em fevereiro, ele é recente. Ao mesmo tempo, os jovens não estariam sendo muito mais vítimas do que cometendo esses crimes, muito mais vítima desses crimes do que responsáveis por eles? Olha, eu entendo que a violência, estamos falando em termos de Brasil, a violência no Brasil ela é enorme. Por isso eu defendo, por exemplo, o recolhimento de um menor de idade, por isso eu defendo a redução da maioridade penal, para que esse jovem, esse adolescente, seja retirado da criminalidade e colocado em um sistema onde o eduque, onde dê oportunidade, para que ele não volte a delinquir. Porque enquanto ele estiver ali estudando e aprendendo o ofício, ele não estará no crime e não estará sendo vítima do próprio crime. As mortes ocorrem porque o menor, como o adulto, esse menor não sai do crime. Ele continua naquele cenário. E como é que, por exemplo, no tráfico de drogas, cobra-se uma dívida? De 2 maneiras. Ou com dinheiro ou com sangue. Então não há o que se discutir. Nós temos é que tentar tirar o jovem da criminalidade e até mesmo, entendam os senhores internautas, até mesmo protegê-lo. Porque o que muitas vezes eu sinto na sociedade é uma frase que às vezes me assusta. Não, tem que tirar esse camarada da rua mesmo e tem que enfiar ele na cadeia e dane-se para lá. Não, eu não acho que tem que se danar, não. Nós temos que ter um sistema que corrija o infrator, quer seja menor ou quer seja aquele que comete crime sendo maior de idade, e que o devolva à sociedade menos pior do que ele entrou. Professor? O senhor concorda ou não, professor? Eu concordo com praticamente tudo aquilo que o senhor está falando. Eu acho que, na verdade, nós começamos esse debate em cima de uma ideia de temos um problema, temos uma discussão sobre uma discordância, mas a discordância ela é muito mais jurídica do que social. Nós temos, na verdade, um entendimento social de que as coisas têm que mudar nesse sentido. Eu vou afirmar uma coisa que eu entendo que o adolescente ele já tem que ser tratado dessa forma
só que dentro de um sistema separado e talvez ser aplicada essa reforma em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que essa internação ela ocorra avaliando-se efetivamente a gravidade do delito num prazo de 6 anos, 10 anos, de acordo exatamente com essa gravidade, sempre acompanhadas do exame criminológico, que é algo que a lei brasileira prevê, inclusive no Código Penal, e que nós achamos que é uma grande brincadeira, e a grande ideia de criminologia, quer dizer, vamos aplicar a ciência do crime, vamos estudar efetivamente quem é esse ser humano, quem é esse cidadão. Nós temos pessoas doentes dentro do sistema carcerário que não deveriam estar dentro do sistema carcerário. Nós temos outras pessoas que se utilizam efetivamente da doença, entre aspas, que elas não possuem para não estarem no sistema carcerário, ou seja, nós brincamos efetivamente de colocar as pessoas ou não dentro da cadeia. E nós precisamos mudar. Agora, Jonathan, eu quero destacar uma coisa com relação aos graves números de homicídios pelos quais crianças e adolescentes são vítimas no Brasil. E eles estão vinculados exatamente ao estudo de onde está o crime, e que tipo de espectro de pessoas que o crime acontece. A maior parte dos crimes em que adolescentes e até jovens, que eu vou destacar até a idade de 29 anos, de 14 a 29 anos está envolvida, está exatamente vinculada aos crimes de tráfico de droga, dentro de comunidades onde a vulnerabilidade é maior, dentro de comunidades em que não há uma assistência do Estado efetiva, ou seja, dentro de comunidades que estão abandonadas. Eu vou falar aqui, estamos em Belo Horizonte, estamos aqui em Contagem, vamos falar da Savassi. Então, na Savassi, eu não tenho essa criminalidade nesse nível. Eu posso ter muito crime contra o patrimônio, mas o número de homicídios é muito menor. Agora eu vou falar de uma comunidade totalmente depauperada, em que esses índices são mais graves porque, efetivamente, o Estado não se faz presente e, mais do que tudo, esse adolescente está envolvido na criminalidade. Ou seja, é a rixa, é a disputa por poder dentro das relações criminosas que faz com que esses índices de homicídio sejam graves no Brasil. Onde falta o Estado, sobra crime. Sem dúvida. O poder será exercido, sempre. Né? Uma pessoa percebendo que ela tem capacidade para assumir o poder, no primeiro sentido. E no segundo, ninguém está exercendo, ela vai lá e assume. Isso acontece em todo ponto da vida, inclusive no jornal, inclusive na empresa, onde você está, isso acontece. Entendo. E sobre a pouca representatividade do adolescente no mundo do crime, você acha que ainda é uma parcela muito pequena ou não? Eu acho totalmente equivocada essa estatística. Né? Primeiro, existe o aspecto empírico, a vida prática. Né? Então, trabalhando no policiamento, eu fui 7 anos policial de rua, né? E eu sei que, eu não vou falar que 80% dentro da minha experiência, assim como o jornalista falou, o deputado vive uma realidade, o jornalista vive outra realidade, eu não vou falar 80%, mas eu vou destacar 25%, 30%, que é um número muito grave. É um número absurdo, porque é o momento em que a criança ou adolescente, por exemplo, deveriam estar sob a tutela de seus pais, no âmbito de sua família ou na escola, elas estão praticando crimes. Então, 20%, 30% desse ambiente é muita coisa. Agora, o que nos falta é uma pesquisa séria, principalmente idônea politicamente, ou seja, existindo a necessidade do Estado querer descobrir o que está acontecendo com a sociedade. E esse Estado disposto a assumir os seus problemas, porque assumir o problema é o primeiro fator que possibilita a mudança da realidade. Se eu continuar não assumindo o problema, querendo empurrar esses problemas para debaixo do tapete, eu vou ter efetivamente a manutenção dessa realidade. O senhor entende que a PEC empurra o problema para debaixo do tapete? É uma esse é solução o grande rasa sentido. para Eu acho que o problema da PEC não é empurrar o problema, é entender e acreditar que esse processo simplesmente da criminalização, ainda que com assistência, vai mudar. Veja, apesar de eu defender que a mudança tem que acontecer no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu também não acho que isso vai mudar nada. Vai mudar profundamente. A efetivação ou a efetividade da pena, sim. Nós precisamos de política pública. Nós precisamos de política pública. Tá? Eu preciso de uma escola de qualidade, eu preciso modificar a percepção da sociedade em relação a drogas, eu preciso de uma sociedade consciente, e eu só exerço democracia, e isso que a sociedade brasileira não percebeu, só há democracia quando há espaço de reflexão e, principalmente, conhecimento. Nossa sociedade, desculpa a expressão que eu vou usar agora, eu posso estar sendo duro, a nossa sociedade num todo, ela é burra. Desculpa a expressão que eu estou utilizando, eu quero deixar claro que não é você que é burro. Você que está me ouvindo. A nossa sociedade precisa fazer essa reflexão, ela precisa pensar e precisa ouvir, precisa refletir sobre o conhecimento que é transmitido.
Tem muita informação hoje no espaço e tem pouco conhecimento, porque as pessoas elas recebem esse conteúdo e elas não processam essa informação. Não discutem. Não discutem, nós precisamos disso. Esse espaço que está sendo aberto aqui, ele é fundamental. Então, eu estou falando que a sociedade brasileira não faz isso. A sociedade brasileira não está vinculada à ciência, não está vinculada a esse processo. Isso não resolve nada, isso é ciência. Só que é a ciência que vai mudar o processo. É discutir a realidade a partir da determinação de qual que é o problema. Então, a Unicef está errada em seus dados, o poder público está errado em seus dados, quem está certo em seus dados é a realidade, só que nós não a conhecemos plenamente. Jonathan, deixa eu só fazer uma colocação aqui, claro. Vamos ver se o professor concorda ou discorda de mim, porque esse debate aqui, eu particularmente estou gostando muito, professor. Com certeza. Eu estou gostando muito. Professor, plantar maconha é crime? Plantar maconha é crime. Colher maconha é crime? Colher maconha é crime. Armazenar maconha é crime? É crime. Transportar é crime? É crime. Vender é crime? É crime. E por que usar lá na ponta não é crime, professor? Esse é o Brasil que nós estamos vivendo, meus amigos. Nós temos um processo, efetivamente, de não discutir essas questões na sociedade. Então, por exemplo, eu solicito a possibilidade de nós, numa outra oportunidade, discutirmos a questão da prevenção às drogas no nosso país. Que é a questão da liberação ou não das drogas no Brasil. Porque, na verdade, hoje, isso parte dessa discussão de democracia, como a sociedade ela não conhece, grupos que tendem a buscar exatamente a solução de um conflito em cima de uma decisão que se propõe como uma panaceia, se propõe como uma solução de tudo, eles acabam dominando o discurso. E nós precisamos ter em mente uma sociedade de valor. E nós até hoje não discutimos quais são os valores da sociedade brasileira. A Constituição dita uma série de valores. Por isso que eu sou contrário a colocar em jogo esses valores em cima da discussão de um projeto de lei que vai desestabilizar não a questão da maioridade, não é esse direito fundamental que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com todo o conjunto de direitos. Eu estou preocupado com segurança jurídica. Algo que fez com que a nossa população sofresse 30 anos. Ou mais, se a gente for estudar a história do Brasil, a história toda. E essa crise ela é fundamental, tanto é que a corrupção está em todos os blocos de poder e em toda a sociedade. Por quê? Porque a impunidade é geral. Entendo. Deputado, o senhor acha que para a PEC ter um resultado positivo, realmente surtir efeito, ela tem que vir acompanhada de outras políticas também, sociais, educação? O senhor já comentou um pouco sobre isso. O que o senhor acha que tem que ser feito? Não, você acabou de colocar tudo como tem que ser. A primeira coisa que tem que haver, no meu entendimento, chama-se discussão. É ter a certeza de que o problema existe e que ele tem que ser colocado em cima da mesa. Tem que pegar o bode, colocar no meio da sala e dizer o que é que nós vamos fazer com ele agora. A primeira coisa é discutir, é ter a certeza que há o problema. Vamos citar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Pedreira Prado Lopes. Foi considerada uma das áreas mais violentas de todo o estado de Minas Gerais. Hoje a Pedreira Prado Lopes sistematicamente caiu nos índices de criminalidade. Por quê? Porque o Estado ocupou espaço. O professor muito bem disse, o poder público tem que estar presente. Então nós temos que ter a certeza que o problema existe, temos que ter legislação, temos que discutir, então as mudanças são necessárias. Entendo. Ok. Bom, a PEC 171 de 1993 está sendo analisada por uma comissão especial criada na Câmara dos Deputados. Ela ficará em análise por 40 sessões, cerca de 3 meses, não é isso, deputado? Exatamente. E logo depois segue para votação em plenário, serão 2 turnos. Para ser aprovada, ela precisa de, no mínimo, 308 votos dos deputados nos 2 turnos. Se for aprovada na Câmara, segue para o Senado e, se tiver alguma alteração no Senado, ela volta novamente para a Câmara dos Deputados. Queria agradecer a participação do deputado Laudívio Carvalho, do professor Jorge Tassi. Muito obrigado por ter vindo, contribuir para essa discussão, para contribuir com o debate. Agradeço imensamente. Leia mais sobre o projeto de redução da maioridade penal no jornal O Tempo ou no site www.otempo.com.br. Tchau.